É, pessoal, e nem mesmo a queda no lucro líquido de Kepler-Weber fez com que o mercado diminuísse o passo em relação ao seu preço-alvo e também o seu crescimento, né, e valorização do ponto de vista de cotação, né? Como a gente pode observar aqui, opinião consenso, pelo menos de três analistas, preço-alvo em R$ 15,67, todos eles aqui dando recomendação de compra. A ação passou por um momento interessante de entrada, aproximadamente R$ 9,00, R$ 9,60 no período curto aí, e agora ela voltou para casa dos R$ 10, sim, R$ 10,64. Valorização desde o ano passado somado foi de aproximadamente 20% e no último fechamento foi de quase 1%. Você tem aproveitado aí estas quedas? Interessante que passado todo o burburinho aí, né, do resultado do quarto trimestre, ela está voltando aqui, né, a atingir novos picos, como ela fez aqui períodos recentes, né? Aí vamos colocar assim, a partir de setembro e novembro aqui do ano de 2023, ok? Um ponto também interessante é que ela vem remunerando muito bem os seus acionistas, né? A Kepler Weber vem ao longo de um bom período pagando bons dividendos, né? Até acima daquele limite, né, que a gente estabelece de boas pagadoras de 6%, conforme a gente pode observar. Inclusive também o seu earning per share, que seria o nosso lucro por ação, também vem aumentando, com surpresas positivas na ordem de 20%, o que traz um dividendo de aproximadamente 76 centavos por ação. Quando a gente observa um pouco mais aqui, um pouco mais abaixo, a gente consegue ver que da linha, né, de, vamos colocar fabricantes de máquinas para implemento, na verdade ela é mais aqui de armazenagem e secagem, mas ela também tem algumas partes logísticas, transporte, enfim, tecnologias 4.0 para o agro. A plataforma vem colocando também tanto a Randon quanto a Marco Polo. Aqui a gente pode até desconsiderar, né? Mas fato é que a Kepler Weber está trabalhando no múltiplo até que bem razoável do ponto de vista de valuation. Tanto é que os analistas estão colocando aqui, na média, uma alta potencial de aproximadamente 50%. Até alguns indo um pouco mais além, colocando 60%, e outros mais cautelosos na ordem de 32%. Quando eu paro o mouse aqui, são um dando recomendação de compra forte e dois recomendação de compra. Fala aí para nós o que você tem feito, né? Fato é que ela não vem decepcionando o mercado. O mercado aqui no azul escuro, né, vem esperando uma coisa, ela vem e entrega mais do que o dobro. Espera outra coisa, entrega praticamente o dobro. E assim vem ao longo dos trimestres. Deu uma pequena derrapada aqui no Q2, ou segundo trimestre de 23, terceiro surpreendeu bem e quarto também. É uma pena que realmente no acumulado anual essa notícia aqui, né, vem falando que o lucro líquido caiu para 94 milhões. Sim, até por conta de que alguns trimestres anteriores foram excessivamente positivos, é natural que ela dê uma descansadinha aí nos lucros. Isso acaba acontecendo, né, com algumas empresas, mas fato é que ela ainda continua com bons fundamentos. Eu até separei alguns pontos interessantes que eu gostaria de destacar aqui para vocês a respeito não só dos números, mas também das teses de Kepler-Weber. E quero saber se você concorda aí com estas teses, né? Por exemplo, um pouco dos resultados, comparativamente receita líquida ficou no 0 a 0, mas quando comparado nos últimos 12 meses, uma queda interessante de 16%. O EBITDA também, né, comparado nos 12 meses, quase 40%. Lucro líquido, mais de 16%. E aqui um comparativo de mais 36% na margem líquida. Pois é. Então, fato é que no anual ela sofreu um pouquinho. Mas vamos dar uma olhada aqui como que ela tem se posicionado. Parte de fazendas, muito bem instaladas, deu uma pequena queda aqui, vamos colocar de aproximadamente 1% no quarto trimestre, anual 25%, precisa dar uma olhada nisso daqui. Parte de agroindústria no somatório 24%, negócios internacionais 34%, portos e terminais, veja que ela investiu bastante nessa infraestrutura de logística, subiu 90%. Outra coisa também, reposição de serviços subiu cerca de 30%. Então ela está meio que fazendo um balanço dos seus novos projetos, seus novos ativos e acabou aqui dando uma decepcionada naquilo que ela já é consolidada.
parte de armazenamento, secagem, né? Pois bem. Outra coisa também interessante que é bom a gente observar, olha, veja que aqui tem as novas instalações que ela vem colocando, né? Ó, Jataí, Goiás, também aqui no Pará, Ponta Grossa, Paraná, enfim. E se você não conhece a Kepler Weber, pessoal, ela é uma empresa que a gente chama de Tier 1, ou seja, é o top of mind de todo tipo de armazenagem e secagem de grãos. Então, se você perguntar lá para o dono da fazenda, o produtor, olha, qual que é o equipamento número um que vem na sua cabeça quando fala em armazenagens aí, em silos, né? Eles vão falar sempre Kepler Weber, por causa da qualidade. E se você é da área, é da indústria, coloca aí no campo dos comentários se eu não estou falando a verdade. Ela também está fazendo alguns negócios internacionais. Olha só que interessante: Indonésia, Colômbia e por aí vai, né? Então, ou seja, a empresa está se verticalizando aqui. Outra coisa importante também, que ela até coloca aqui, é um pouco da questão da sua tese de investimento, talvez não nessa daqui porque é mais resultados, mas ela fala o seguinte, olha, existe uma alta na safra e uma queda na questão de armazenagem. Na verdade, não uma queda, existe uma lacuna entre capacidade de armazenagem do Brasil versus produção do Brasil. E aqui ela fala que há uma avenida de crescimento. Por quê? Porque se você produz, você precisa estocar. Ainda mais por causa do trade, né? Então, se você tem a commodity, você não vai vender quando ela está barata, você vai armazenar e vender quando ela está cara, né? Então, você precisa disso, desse tipo de tecnologia. E é aqui que a Kepler Weber vê uma avenida de crescimento, tá? Se eu estiver pronunciando errado também, vocês, por favor, me corrijam, especialmente o pessoal aí do Sul, mas eu acho que é isso, né? Kepler Weber, né? Muito bem. Aqui alguns pontos que eu gosto de destacar. Sempre quando eles colocam um relatório, eles colocam aqui os seus destaques, né? E um ponto importante aqui, olha. Mesmo um cenário macro desafiador, por causa das coisas que estão acontecendo, né? A Kepler manteve uma referência no setor, olha lá, ó, resultando no segundo melhor ano da história da companhia. Então a gente sabe como que foi difícil aí, né? Especialmente o final de 23. Mesmo assim, ela está lá no topo, né? Eficiência na gestão, boa margem de alavancagem, colocando EBITDA de 23%, isso é importante, forte geração de caixa, carteira de virada de 23 retomou a normalidade, então ela tem bastante projetos, né, entrando aqui. Outra coisa também que a gente pode observar, olha, efetivação do programa American Depositary Receipts. O que é isso? Lastreadas em ações ordinárias. Ah, sim, as ADRs aqui, né? Isso é importante porque uma vez que a Kepler ela pode ser, né, colocar aqui o código QPEL3, ela também pode ser negociada como ADR, né, ou seja, no mercado norte-americano. Então, isso traz mais liquidez para o papel e permite que fundos estrangeiros também comprem, né, o fundo depositário aqui, né, da Kepler aqui no Brasil. Pois é, interessante, né? Então a empresa está se chegando num patamar aqui internacional. O que ela pretende para 24? Ó, demandas positivas, seguindo lá, portos e terminais. Por isso até que ela vem investindo bastante nisso e conseguiu boas receitas, né? Menor pressão de custo, em especial do aço, em conjunto com melhorias operacionais, dá uma boa rentabilidade. De fato, a gente sabe que o aço atingiu o pico aqui, né, o ferro, por exemplo, que acompanha outras ligas, e agora ele está aqui meio que dando uma descansada, né? Chegou a quase 170 dólares a tonelada, agora está por volta mais dos 110 dólares aqui. Isso pode impactar positivamente, por quê? Porque usa aço na construção dos seus maquinários, né? Outra coisa também importante, a companhia se manteve disciplinada com direcionamento estratégico, bem estruturado para construir negócios de boa rentabilidade, né? De fato, então ela vem mirando naquilo que dá mais rentabilidade. E aqui ela vem falando de portos e também segmentos e terminais aqui do agroindústria, né? Então a gente pode ver que realmente ela vai se direcionar bastante aqui para este setor, tá? Eu quero dar uma passada aqui nos valuations da empresa. Veja que de fato ela não decolou tanto do ponto de vista de cotação. Olha só, nos últimos 12 meses está dando aqui quase 20%. Só que no mês atual ela já começou de novo a corrida lá. Ela saiu daqui, olha, desse vale e já começou de novo a subir. Olha que interessante. Os dividendos, a plataforma está um pouco diferente da Microsoft, né? Que está colocando 42 centavos, talvez tenha cortado um pouco dos primeiros trimestres de 23. A gente pode dar uma olhadinha. Outra coisa também, olha, a máxima já atingiu 11,96, mínima 6,69.
Preço atual 10,55. Então a gente sabe que está quase que chegando aqui no teto, né? Coloca aí para nós, só para a gente saber qual que é o seu preço médio se você investe em Kepler Weber, só para a gente ter uma ideia. Ah, e uma coisa também interessante que eu quero mostrar para vocês, olha, é isso daqui. Se você ainda não conhece o nosso painel inteligente, né, de ações, ele consegue aqui mapear quais são as melhores oportunidades com dados fundamentados, né? Fundamentados como? Através de Graham, né? E também de Joel Greenblatt, o pai do Velho Invest e da Magic Formula. Então aqui são dados fundamentados que se eu vier aqui e digitar o ticker, por exemplo, ó, colocar aqui em maiúsculo, né? Sempre em maiúsculo, QPEL 3 e dar um Enter, vamos ver se para esses dois caras aqui tá barato, ó. Olha que interessante isso. Para Greenblatt, que é o pai da Magic Formula, ele fala que tá barata. Por quê? Porque o ROI, Greenblatt, ele se baseia muito no retorno do investimento. Então, como a Kepler tem um ROI muito alto, para ele essa ação tá barata. Só que para Graham, ele fala que está cara, na verdade ele fala que está muito próximo da margem de segurança. Para ele o preço ideal seria 11,20, tá 10,20, né? Então para ele não compraria, né? Por quê? Porque tá vendo o preço sobre o valor patrimonial, 2,7? Apesar do PL estar até que bem acomodado. Só que aqui ele fala que você vai pagar um valor muito além do seu valor patrimonial. Tá? Você vai pagar um preço muito maior do que o seu valor patrimonial. Então, para ele está fora. Então, por isso que é interessante você fazer sempre esse balanço de uma empresa para outra. Né? E se você quiser saber quais são as ações baratas nos dois cenários aqui, tanto para Greenblatt quanto para Graham, basta você vir aqui, olha, selecionar aqui somente barata em Graham e somente barata em Greenblatt. E você vai encontrar aqui pelo menos, olha, se eu descer aqui, vamos lá, pelo menos 128 oportunidades baratas aí na bolsa. Eu vou deixar para você o link desse painel inteligente, tanto no comentário quanto na descrição aí, caso você queira observar e ver aqui oportunidades, tá bom? Então, só voltando agora aqui para os valuations, a gente consegue perceber que tem bastante liquidez média diária. Kepler, eu acho que foi o segundo vídeo que eu trouxe no canal, quase um ano atrás, né? A gente vem falando há um bom tempo sobre ela, né? Outra coisa também, né, de fato, ela realmente está esticada, conforme já dissemos, né, pelo preço sobre o valor patrimonial, o PL esticado, o dividendo, ó, vamos dar uma olhada no histórico, 4,18 aqui em 2022, teve extraordinário, 7,4. Na verdade, eu fico mais confortável dizendo que ela vai chegar próximo dos 6, 7% de dividendo aqui, tá? Conforme vem computando aqui na própria plataforma da Microsoft. Porque se a gente fizer até mesmo um cálculo do dividendo preditivo, né, a gente consegue chegar mais ou menos nesse valor replicando esses últimos aqui. Pegando Q1, Q2, Q3 e Q4, a gente consegue chegar mais ou menos aí nesses valores, tá? Então não se surpreenda caso tenhamos um dividendo aqui consolidado na ordem de 6 a 7%, tá? Outra coisa, porque aqui também essa é uma tese importante, né, dos dividendos nesta ordem. A empresa não tem dívida, tem dinheiro em caixa, tá vendo? O negativo? Dinheiro em caixa. O ROI extremamente alto, conforme vimos ali no nosso painel inteligente, 38% de ROI, é muito ROI. A margem bruta é 32% e ela consegue quase que converter 50% da margem bruta em margem líquida, trazendo dinheiro aí para os investidores. Crescimento de receitas e os lucros ainda devem ser reportados mais à frente. Mas fato é que ela rentabiliza muito bem aí os seus acionistas, tá? Parte de dividendo também, ela meio que se comporta como um reloginho, está crescendo cada vez mais, está sendo uma boa pagadora de dividendos. E se a gente passar só um mouse aqui mais ou menos por cima, pegando uma média de 60 centavos por ação, vamos ver aqui mais ou menos o valor justo dividido por 0,06. Um valor justo aqui seria R$10. Por isso que Graham disse que não entra nesse valor, né? Por quê? Porque está muito próximo aqui do preço teto que ele pagaria, tá bom? Percebe que o nosso painel é muito bem fundamentado. Caso queira acessá-lo, link na descrição e também nos comentários. Ah, não esquece de dar aquele like se gostou do vídeo e se inscreve aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.